Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos desenvolver nossas atividades lá no livro didático, disciplina de matemática, das páginas 54 até 57. Então, abram o livro de vocês lá na página 54. E logo de início tem um desafio, que diz assim: um grupo de crianças resolveu brincar de cabo de guerra. Então, vamos contar quantas crianças resolveram brincar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos anotar? Haviam 9 crianças. Muito bem. Para essa brincadeira, são necessários 2 times, com a mesma quantidade de crianças. Preste atenção às perguntas e responda. Não precisa ser no caderno, pode ser no livro mesmo. Letra A. Quantas crianças ficarão em cada time? Então, nós sabemos que são 9 crianças. E são quantos times? 2 times. Então, nós temos que dividir essas 9 crianças em 2 times. Então, 9 dividido por 2. Vamos armar essa operação? 9 dividido por 2. Como nós estamos dividindo pelo 2, nós temos que consultar a tabuada do 2. Lá na tabuada do 2, tem algum número que multiplicado por ele resulta no 9? Não, mas nós temos o número 4, que resulta no 8. Então, nós vamos utilizar o número 4. Por quê? Porque 4 vezes o 2 é igual a 8. E vamos realizar a subtração. 9 menos 8 é igual a 1. Então, qual foi o resultado da nossa divisão? O resultado da nossa divisão foi 4. Porém, teve um resto. Então, uma pessoa vai ficar de fora desse grupo, não é mesmo? Lá na letra B, pergunta o seguinte: sobrará alguma criança? Como nós já vimos, sim, sobrará, porque a nossa divisão teve uma sobra. Sim. Que solução você encontraria para que todas as crianças possam participar da brincadeira? Essa daí é uma resposta livre. Então, é o que vocês acham. Então, o que vocês fariam para que todos pudessem participar? Certo? Então, continuando lá na página 54. Multiplicação e divisão. Operações inversas. Observe as cenas e responda as questões. Na letrinha A, então, observem lá a cena, que tem várias crianças brincando nos escorregadores. Quantos escorregadores há no parque? Então, no parque há 3 escorregadores, então coloque o número 3. Quantas crianças estão brincando em cada escorregador? 2, então vocês irão colocar o número 2. E qual é o total de crianças? Então, vocês irão somar o total de crianças, considerando todos os escorregadores. E depois, vocês irão representar o total de crianças por meio de uma multiplicação. Então, por exemplo, quantos escorregadores tem? 3, não é mesmo? E quantas crianças em cada um? Então, é 3 escorregadores vezes 2 crianças, que é igual a quanto? Então, vocês irão colocar nesses espacinhos. Na letrinha B, também tem outra imagem, que pergunta qual é o total de crianças, quantas pontas tem a corda, e depois vocês irão representar a quantidade de crianças em cada lado da corda por meio da divisão. Então, nós temos um total de crianças e essa corda tem 2 lados. Então, vocês irão dividir o total de crianças por 2 e colocar o resultado, certo? Veja a relação entre essas 2 operações. Então, lá na letrinha A, foi realizada a seguinte operação: 3 vezes 2, que foi igual a 6. O resultado, né, de crianças que tinha lá nos escorregadores, não é mesmo? Agora, veja só. Se eu fizer a operação inversa da multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos pegar o resultado, que é 6, dividido por, que é o sinal da divisão, por 2. Será igual a quanto? Então, nós teríamos que encontrar lá na tabuada do 2, um número que multiplicado por ele resultaria no 6. E esse número é quem? O número 3. Olha só a relação entre essas operações.
Então, meus amores, por que elas são operações inversas? Porque o que uma faz, a outra desfaz. Então, por meio delas, também é possível verificar se uma ou a outra está correta, certo? Então, meus amores, lá no livro, traz outro exemplo para nós. Que número posso multiplicar por 5 para encontrar 15? Ou 5 vezes, que resulta no número 15. Lá no livro, traz a tabuada do 5. 0 vezes 5, 0. 1 vez o 5, 5. 2 vezes o 5, 10. E 3 vezes o 5, 15. Então, aqui, para descobrir o resultado, qual número multiplicou o 5, que resultou no 15, que traz aqui no nosso livro? Que número foi este? Foi o número 3, certo? Meus amores, agora nós vamos lá para a página 56. Use o que aprendeu. Na número 1, observe as cenas a seguir e escreva na forma de uma adição e de uma multiplicação o número de crianças que aparecem em cada cena. Então, na letra A, nós temos 1, 2, 3, 4 grupos, com crianças. E cada um desses grupos tem quantas crianças? Também tem 4 crianças. Então, como vocês irão fazer lá na adição? Como tem 4 crianças, então será 4. E nós vamos somar o 4 quantas vezes? Nós vamos somar 4 vezes, porque tem 4 grupos. Então, 4 mais 4 mais 4 mais 4. E qual será o resultado? Então, vocês irão calcular e colocar. Depois, lá na multiplicação, vocês irão fazer o quê? Quantas vezes esse número foi somado? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes... Qual número é este que foi somado? O número 4. E colocar o resultado depois que vocês calcularem. Isso aqui na letrinha A. Então, a adição e a multiplicação. Na letrinha B, não é diferente. Vocês irão observar as imagens, colocar uma adição e depois uma multiplicação, de acordo com o número de crianças que tem aqui na imagem. Na letra C também. Tem várias imagens e em cada uma dessas imagens tem uma quantidade de crianças, certo? Então, tem vários grupos. Vocês irão colocar uma adição para calcular a quantidade de crianças ao todo e depois irão colocar uma multiplicação. Agora, lá na número 2, em frente à escola, onde Manuela pratica natação, há um prédio. Um dia, enquanto esperava sua mãe, olhou para esse prédio e pensou: quantas janelas terá a fachada desse prédio? Então, ela imaginou, na frente desse prédio, tem quantas janelas será? Vocês irão realizar, para descobrir a quantidade de janelas que tem nesse prédio, uma adição. Então, por exemplo, vocês podem contar o número de colunas. Veja só, tem 1, 2, 3, 4 colunas. E quantas janelas há em cada coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vocês podem somar o número 8. Quantas vezes? Se tem 4 colunas e em cada uma delas tem 8, vocês irão somar o 8 4 vezes. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é igual a quanto? Certo? E depois, vocês irão fazer uma multiplicação para representar. Então, quantas vezes foi somado 8? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 8, que é igual a quanto? E depois, esse prédio tem, então vocês irão colocar o total de janelas que tem nesse prédio. Na número 3, um carro tem 4 rodas. 2 carros tem quantas rodas, então? Pois 2 vezes o 4 é igual a quanto? Então, vocês irão realizar a multiplicação para descobrir a resposta, certo? Então, 2 vezes o 4 é somar o 4 duas vezes. 2 vezes 4, 4 mais 4 é 8. Então, eu somei o 4 duas vezes, certo? Na letrinha B,
3 carros têm quantas rodas? Vocês irão realizar a multiplicação, 3 vezes o 4 para descobrir. Na letrinha C, 7 carros têm quantas rodas? E vocês irão colocar a multiplicação que vocês utilizaram para chegar ao resultado. Então, por exemplo, 7 carros, sendo que cada carro tem 4 rodas, então 7 vezes 4. Então, será esse o resultado, ok? E na letrinha E, 9 carros têm quantas rodas? Vocês irão colocar a multiplicação necessária e depois o resultado. Em matemática, por hoje é isso, meus amores.